Carta de Paulo aos Efésios, por favor, uma pequena reflexão. Pequena não, porque a palavra de Deus é sempre poderosa, sempre maravilhosa, sempre grande. Pequenos somos nós, mas a palavra de Deus é grande, poderosa. Carta de Paulo aos Efésios, vamos do versículo 3 até o versículo 14. Me ajude nessa leitura, por favor. Para você que chegou um pouquinho depois, nossa palavra de carinho, de boas-vindas aí. Você que está aqui pela primeira vez, é um prazer. E não vai embora sem antes falar com a gente, tá bom? Capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual, ou de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, verso 4. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o próprio ou propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes, leia comigo, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, juntos, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Só até aqui. Nosso Deus nos ajude, nos abençoe a compreender a Tua palavra e que o Senhor seja em tudo glorificado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. A minha palavra hoje aos irmãos é rápida, mas é sobre algo que é muito especial, que a gente vai poder aprender um pouquinho juntos aqui. Quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, eu vejo que cada livro da Bíblia foi inspirado por Deus para um objetivo. Cada livro inspirado por Deus tem um tema específico, tem um objetivo específico e tem uma mensagem específica. O livro de Gênesis fala do princípio. O Evangelho de Mateus fala do reino de Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas eu peguei aleatoriamente para que a gente pudesse ver que cada um tem um objetivo, uma mensagem específica e um tema específico. E a carta de Paulo aos Gálatas fala da liberdade que nós alcançamos por meio de Cristo. Mas a carta de Paulo aos Efésios fala de algo sublime. Fala das riquezas que recebemos em Cristo, ou seja, as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Afinal, então, irmãos, o que são essas bênçãos espirituais? O que são isso que às vezes nós não conseguimos compreender nem ver? E às vezes passa despercebido a nós essa compreensão do que são essas bênçãos espirituais. Vamos tentar entender rapidamente. As bênçãos espirituais nas regiões celestes, segundo Paulo menciona aqui, dizem respeito à obra de Deus nos escolhidos. É a obra que Ele realizou em cada um que escolheu salvar. E também é a principal fonte divina de todas as bênçãos. Pastor, como assim? É a fonte de todas as bênçãos na vida dos crentes. Queridos irmãos, essas bênçãos espirituais incluem 3 tempos.
Olha como é que Deus é abrangente, nós somos limitados. Diga, eu sou limitado. Mas Deus não. No passado, Ele nos escolheu. No presente, Ele nos redimiu. E no futuro, Ele nos prometeu uma herança eterna. Então, nós estamos envolvidos debaixo de uma bênção espirituais nos tempos passados, no tempo presente e no tempo futuro. Nosso futuro está garantido em Jesus. Em Cristo nós temos essa garantia. Nessa epístola, irmãos, Paulo ensina que os crentes têm à sua disposição, e às vezes nós não sabemos, é como aquele aparelho, desculpe-me comparar o que eu vou falar agora espiritualmente com algo secular, material. É como aquele aparelho que nós compramos, aquele equipamento todo de última geração, em que a gente fala assim, e aí, sabes usar? Nem 10%. Nem 10% daquilo que nós compramos, de equipamentos eletrônicos, nós temos consciência e sabedoria para lidar com tudo aquilo e usar, de fato, como ele põe. Então, nós temos como crentes, irmãos, nessa epístola Paulo vai ensinar isso, que nós temos à nossa disposição maravilhosas riquezas. Riquezas maravilhosas pela pessoa de Jesus, ou seja, nós nem sabemos. Por que não sabemos? Porque nós não nos interessamos, me perdoem dizer assim, não generalizando, não buscamos interessar-nos em descobrir que bênçãos são essas. Essas maravilhosas riquezas pela pessoa de Jesus. Sim, irmãos, Deus fez dos redimidos, ou seja, de mim, de você, pessoas ricas em Cristo. Nós temos à nossa disposição tantas riquezas espirituais, mas também riquezas materiais. Por que não dizer isso, irmãos? Porque, como eu disse no início, existe uma linha de pensamento equivocada, errada, que diz que algumas pessoas afirmam que o Antigo Testamento colocava as bênçãos materiais muito mais elevadas e de muito mais valor com as bênçãos espirituais. Porque atrelava, e o bispo falou sobre isso essa semana, em Deuteronômio 28, falando das bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos decorrentes da desobediência, e a maldição decorrente da desobediência. Eles atrelavam a ideia de que, pela obediência, elas eram recompensados. Mas esse ensino é equivocado, irmãos. Algumas pessoas do Antigo Testamento, alguns testemunhos e textos do Antigo Testamento, vão nos dar essa afirmação de que não é nada disso. Que esses homens pensavam muito mais nas bênçãos espirituais do que nas materiais. Quer ver o texto? Salmo 37. Abra lá sua Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, que a gente estava até hoje no almoço conversando. Sabe a hora certa de você fechar a Bíblia quando começa a pregação? Quantos aqui sabem? Quantos aqui sabem? Sabe a hora certa de fechar a sua Bíblia na hora da pregação? Quando o pastor diz, vamos orar. Enquanto não, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu falei ao bispo hoje que uns anos atrás, bastante tempo atrás, eu falei para 2 colegas que estavam sentados, eu falei assim, eu vou pregar uma heresia hoje, não briguem comigo nem me batam. Porque eu percebi a igreja, lia o texto, fechava a Bíblia e ficava só ouvindo. Espectador, não um bereano. Aí eu preguei, aí eu percebi que algumas pessoas olharam para mim assim, falaram, que é isso, está ficando doido? Mas eu percebi que a grande maioria levaria para casa aquela mensagem mentirosa no seu coração. Sabe quando você deve fechar a Bíblia? Quando você terminar de ouvir a mensagem, julgar a mensagem segundo aquilo que está na sua mão, segundo a palavra de Deus. Quando Paulo foi pregar para esses homens, ele disse, Paulo, quanto ao que você falou, nós vamos discutir depois. Depois a gente resolve essa questão do que você falou. Sabe por quê? Porque nós vamos examinar tudo o que você disse. Então, não feche a sua Bíblia. Amém, irmãos? Salmo 37, verso 16 ao 18, diz, o que diz? Lê o texto. Mais vale o pouco do justo. Olha o que ele está dizendo. Para nós aqui não é importante o muito. Eles estão preocupados com bênçãos materiais? Não estão. O salmista está aqui apontando isso. Pois os braços dos ímpios serão
quebrados, mas os justos o Senhor sustém. Verso 18. Quer ver um texto melhor de compreensão? Provérbios 3. Passe um pouquinho à frente. Provérbios 3. Só para vocês verem que o Antigo Testamento é equivocado a ideia de pensar de que eles atribuíam maior valor para bênçãos materiais. Não. Provérbios capítulo 3. Deixa eu chegar lá também. Versículo 13 e 14. Me ajude nessa leitura. Vamos juntos? Porque melhor é o lucro, Provérbios 3, versículo 13 e 14. Perdão, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por quê? Porque melhor é o lucro que ela. Ela aqui está dizendo quem? Está falando de quem é esta aqui? Está falando da sabedoria. Porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Verso 15. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a quem? A sabedoria. Então, eles estão dizendo o seguinte: mais importante para nós são as coisas espirituais, são as coisas que vêm de Deus, as coisas que regem, que comandam os céus, que vêm dos céus, não as que vêm da terra, irmãos. Além disso, irmãos, o próprio Novo Testamento afirma que os verdadeiros crentes do Antigo Testamento tinham consciência da sublimidade das bênçãos espirituais. Que pena que nós, como contemporâneos, hoje, nós, como igreja do Senhor, e temos visto e ouvido uma maior ênfase às coisas materiais. Um apelo muito forte a nós continuarmos fincando as nossas estacas aqui, não que seja proibido, impedido, pecado, pelo contrário, estude, trabalhe, ganhe dinheiro, progrida, mas não tire os seus olhos da eternidade, das coisas dos céus. Na galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus escreve que a esperança de Abraão não estava depositada numa cidade terrena, mas que ele viveu como estrangeiro, como peregrino nesse mundo, pois o próprio texto diz que ele esperava pela cidade celestial. E nós estamos falando de um dos homens mais ricos do Antigo Testamento. Além dele, Isaac, além dele, Jacó, todos eles atribuíam as bênçãos espirituais como mais valiosa bênção do que aquilo que eles construíram nesta vida, nesta terra. E que revelações e verdades, então, nós vamos aprender aqui um pouquinho na carta de Paulo aos Efésios. Volte para ela, por favor, e não feche rapidamente. Sobre o que Paulo está falando, que bênçãos espirituais são essas que recebemos em Cristo? Primeira coisa que Paulo vai mostrar é que essas bênçãos, ela tem uma fonte. Ele vai mostrar que as bênçãos que nós recebemos, ela vem de uma fonte, e esta fonte é uma fonte inesgotável. Domingo, eu mencionei aquela mulher que Jesus, aqui o profeta chegou na casa dela e disse assim: quantas botijas ou bacias você tem? Pegue-a. Se não tiver, pegue com as suas vizinhas, com as suas amigas. Ela foi e buscou. E quanto mais vasilha ela trazia, mais azeite jorrava. Ou seja, por que o azeite parou de jorrar? Porque as vasilhas acabaram. Significa que Deus é abundante, Deus é interminável naquilo que Ele tem para nos dar. Só que nós nos limitamos às vezes. Então Paulo vai mostrar de que fonte ele está falando. A fonte dessas bênçãos espirituais, ele está dizendo no versículo 3, vamos ler? Está aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. A nossa fonte de bênçãos espirituais é o próprio Deus, irmãos. Nele nós temos tudo o que precisamos. Nele nós temos as riquezas espirituais. Essas maravilhas espirituais que eu acabei de mencionar mais cedo.
O que Paulo está mostrando é que as bênçãos espirituais que recebemos têm uma fonte, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que Paulo vai querer que as pessoas de lá e nós aqui atestemos ou acreditemos no que ele está falando? Ele vai falar através de 3 coisas que Deus fez para atestar que ele é esta fonte. Ele, no próprio texto, vai dizer isso. Versículo 4, ele vai dizer: assim como ele nos escolheu. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E ainda mais, versículo 5, a segunda coisa que ele fez, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele ainda vai dizer mais, no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, ele nos escolheu, ele nos adotou e ele nos aceitou. Aí as pessoas falam assim: para ser salvo tem que aceitar Jesus? Não, para ser salvo tem que ser aceito. Tem que ser escolhido, tem que ser separado. Para ser salvo, você tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que crer na mensagem da cruz. Você tem que crer naquele que deu a vida por você e dizer: eu sou um pecador. E a obra que ele fez na cruz do Calvário é o bastante para salvar a minha vida. Portanto, irmãos, quando nascemos de novo, guarde isso no seu coração. Quando nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. E por meio de Cristo passamos a ter uma participação dessa família. E passamos a ter participação em outras coisas que o texto vai dizer, versículo 7. Quantos aqui já viram um filme chamado Sonho Impossível? Um Sonho Impossível, já viu? Meu Deus, só eu. Ele já passou, hoje acho que ele passou umas 3 vezes. Então é inédito hoje, tá? Passou umas 3 vezes. Fala da história de um rapaz que a mãe dele era uma drogada e foi abandonado. Na verdade, ela abandonou ele numa comunidade muito, muito perigosa nos Estados Unidos. E vizinha a essa comunidade era a cidade dos milionários, era a cidade dos ricos. Só que esse menino, esse rapaz de 12 metros de altura, grande, ele jogava muito beisebol. Futebol americano. Ah, então tu viu. Tu é quadradão igual a mim. Gente, eu já assisti o Golpe. Já assistiram o Golpe Baixo? Já viu aquele filme Golpe Baixo? Já viram? Já assistiram? Sabe quantas vezes eu já assisti aquele filme? Umas 500 vezes. Minha mulher, de novo, eu olhei para aquela. Você não comeu arroz e feijão ontem? Mas comeu hoje. Por que você não deixa eu assistir o filme? Eu gosto de rir. Aí eu assisto. Aí eu falo assim: você prova, filha, que você tem um cara que não gosta de novidade. Eu gosto dessas coisas assim. Aí esse rapaz foi adotado por esta família. E uma vez ele adotado por esta família, ele desfrutou de todos os recursos dessa família rica, uma boa casa, bons carros, ganhou um carro novo, estudou numa escola muito boa, teve professor particular para fazer uma prova, para entrar para uma universidade, para daquela universidade ele se tornar um jogador de futebol profissional famoso. Essa história é uma história verídica. Meus irmãos, ele nos adotou. E agora nós temos participação nas riquezas espirituais que ele tem para nos dar. Versículo 7, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha o que Deus fez em nós por meio de Jesus. Nós temos agora a participação por sermos filhos, Ele não tem nos escolhido, nos aceitou, nós temos participação agora na riqueza da sua glória, e também temos, no versículo 18, olhe, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Nós temos uma esperança viva, como disse o apóstolo Pedro, não uma esperança morta que as pessoas têm no governo, acreditando que o novo presidente dos Estados Unidos é o grande Messias. Meu irmão, o nosso Messias já veio, está sentado sobre um alto sublime trono, governando, reinando, e nós temos participação nesta glória, nessa esperança. E também mais, versículo 4 do capítulo 2, nós temos na vida, nós estamos juntos com Ele, nós temos uma vida junto com Cristo. Olhe para mim rapidinho, 2 minutinhos. Você talvez possa passar por uma dificuldade na vida, uma tribulação, uma luta, e é muito comum a natureza humana, por conta da nossa fragilidade, a gente dar uma desanimada, tirar um pouquinho da esperança do coração e botar incredulidade. Mas esse texto vai nos dizer que a nossa vida está com Ele e Ele conosco. Nós estamos juntos e Ele está junto conosco. Ele não nos deixa um só dia sequer, quer sofrendo, quer passando por tempos bons. Capítulo 2, verso 4 e 5. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Paulo está dizendo, Ele é a fonte de tudo. Nós temos uma fonte, e esta fonte é Jesus, irmãos. Mas grave isso. Nessa vida, irmãos, nós participaremos das coisas boas, mas também nós participaremos dos sofrimentos. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dá uma passadinha na frente. Estou dando trabalho para vocês hoje, né? Mas é bom ler a palavra de Deus. 1:29, nós temos participação na sua glória. Nós temos participação nas riquezas que Ele tem para nós espirituais, mas nós temos participação também nos sofrimentos de Cristo em nossa vida. Leia o versículo 29 do capítulo 1 de Filipenses, bem forte. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmão, nós temos também participação nas lutas, nos sofrimentos. A segunda coisa que Paulo nos ensina, a segunda verdade, que Ele não é só a fonte, Ele nos mostra só quem é a fonte dessas bênçãos espirituais. Ele mostra o alcance, a dimensão dessas bênçãos espirituais que está em Cristo. No Antigo Testamento, Deus prometeu ao povo uma recompensa por meio da obediência. Sim, Ele prometeu ao povo recompensa por meio de uma obediência. Ele prometeu ao povo que, se eles fossem obedientes, tementes a Ele, Deus recompensaria este povo, não eximindo a importância das bênçãos espirituais mais do que aquelas materiais. Estenderão sua tenda para cá, vencerão os filisteus, os jebuseus, os heveus, muito mais do que isso. Hoje, irmãos, Ele nos prometeu suprir muito mais de todas as nossas necessidades. Você já pensou nisso? Ele não colocou uma condição de que, se a gente obedecer, Ele vai nos abençoar. Ele disse simplesmente, se você crer, se você foi alguém que Ele resgatou, se Cristo nos resgatou, nos adotou, nos aceitou, nos fez participação na riqueza da sua glória, tudo que nós precisarmos nessa vida, Ele vai suprir nossa necessidade. Tudo. Filipenses capítulo 4, verso 19. Não sei quem leu esse texto essa semana. Capítulo 4, verso 19. Vamos ler juntos? E o meu Deus, mas olha, é o seu Deus e o meu Deus. O Deus de Paulo, o Deus da Bíblia. O meu Deus, leia, o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Se buscarmos o seu reino, irmãos, Ele prometeu todas as demais coisas que precisaríamos seriam acrescentadas em nossa vida. Tudo. Se buscarmos o seu reino, se buscarmos a sua justiça, todas as coisas. O que Paulo está falando, eu termino, sobre toda a bênção espiritual, são as bênçãos que o Espírito Santo de Deus nos concede para vivermos uma vida cristã espiritualmente abundante. Ele está dizendo que esta totalidade da bênção espiritual vem do Espírito Santo que nos concede para que a gente viva essa vida aqui. Ouça isso. Tudo que a gente fizer aqui, Deus vai nos abençoar. Se buscarmos a sua vida, buscarmos o seu reino. Pelo Espírito de Deus, irmãos, temos o que precisamos. A gente às vezes é um pouquinho desejoso por coisas grandes. A gente às vezes quer fugir daquilo que o salmista falou, não anda à procura de coisas demasiadamente grandes para mim, mas como criança procuro logo o peito da minha mãe, porque ali eu me sossego, me aquieto. Às vezes a gente busca coisas grandes demais para a gente. Mas pelo Espírito de Deus, irmãos, nós temos o que nós precisamos. Deus dá a medida que cada um precisa para viver como crente neste mundo. O Espírito Santo dá a cada um de nós a medida daquilo que nós necessitamos para viver uma vida abundante em Cristo aqui. Alguns andam de Mercedes, outros andam de Mercedes com motorista. Deu para entender? Que bom. Alguns andam de Mercedes, outros andam de Mercedes com motorista, com 40 lugares. Né? Andam de frescão, mas Deus deu a medida para cada crente. Pelo Espírito Santo, nós temos tudo o que nós precisamos. Olha para o Antigo Testamento. Tudo que o povo que sai do Egito precisava, Deus supria. Mesmo eles reclamando, Deus supria. Vocês querem carne? Toma carne. Vocês querem água? Toma água. Vocês querem pão? Toma maná todo dia. Pelo Espírito Santo você tem tudo o que você precisa. Tudo, absolutamente tudo, irmãos. Na perseguição daquela pequena igreja, pobre igreja da Ásia Menor, chamada Esmirna, Deus não deixou que aquela igreja padecesse necessidade, porque cuidou dela pelo Espírito. Nós somos guardados pelo Senhor enquanto aqui vivermos. O último texto que eu queria ler com os irmãos é 2 de Pedro, capítulo 1. E esse é o texto que a gente finaliza. Segunda carta de Pedro. É o capítulo 1 e o versículo 3. O que Paulo quer ressaltar aqui? Que Cristo é a fonte que nós temos. Que Jesus é a nossa fonte inesgotável. E o versículo 3 do capítulo 1 de 2 de Pedro diz assim: visto, vamos juntos, como se pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos foram doadas todas as coisas pelo Espírito Santo para a gente conduzir a nossa vida nesse mundo sem falta de nada. Deus é fiel, irmãos. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é a fonte. E a abrangência disso é que não vai faltar absolutamente nada. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos essas riquezas à nossa disposição em Jesus. Que Deus nos abençoe abundantemente, irmão.